Graça e paz, meus amados, queridos irmãos, pastor Amarildo aqui novamente, dando continuidade à série iniciada ontem, a série Enchei a Terra. E nós começamos a falar sobre a visão de Deus dada a partir do momento que o coração de Loren Cunningham e Bill Bright ardeu para a questão da transformação do mundo, da reconciliação da humanidade com Deus, de como transformar o homem, o ser humano do nosso tempo e fazê-lo voltar ao relacionamento com Deus. E quando eles oravam, isso foi em 1975, eles chegaram à conclusão de que o Senhor estava apontando 7 áreas de influência na sociedade. E é sobre essas áreas que essa série vai tratar. Nós vamos falar de família, religião, educação, artes, mídia, economia e governo. São 7 áreas de influência que nós estamos inseridos como comunidade, como pessoas. E tudo começa, a humanidade, ela começa na família, desde a criação. Deus criou o homem. E uma das coisas interessantes que nós vemos lá no início da criação foi que Deus criou todas as coisas, e depois que criou todas as coisas, ele decidiu criar um ser que fosse a sua imagem, a sua semelhança, para que pudesse ter um relacionamento com ele, para que pudesse adorá-lo, para que pudesse servi-lo, para que pudesse gerenciar as coisas criadas aqui na terra. E o Senhor então criou Adão. Mas tudo que Deus fazia, tudo que Deus fez na criação, tudo que Deus faz, a sensação que se tem é que Deus termina de fazer a sua obra e dá um passo atrás, e dá uma verificada, dá uma vistoriada em tudo, e ele percebe que o que ele criou era muito bom. O homem também que ele criou era muito bom, até porque era a sua imagem e semelhança, mas havia uma coisa que não era boa no homem. Havia uma coisa que o homem estava experimentando e que não era boa, que era a solidão. Então o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma ajudadora, uma auxiliadora, que seja idônea, que possa ajudá-lo. Então ele criou a mulher, e ao criar a mulher, Deus criou então homem e mulher, a sua imagem e semelhança, e ele os abençoou. E ele disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Tudo começa na família. Então, quando começa todas as coisas boas na família, as coisas ruins também acontecem na família. É a partir da família que nós precisamos entender uma coisa: Deus criou a família. Não gosto muito de pensar, acredito que falei isso na outra ministração, não gosto muito de pensar que a família é um projeto de Deus. A família foi um projeto de Deus. A família era um projeto de Deus. A família é uma obra consumada de Deus. Deus criou a família. E nós, nos nossos últimos tempos, nós temos enfrentado muitos ataques à família. Cheguei a falar isso também na outra ministração, e é uma coisa que eu falo constantemente, é que hoje classifica-se tipos de famílias. Entre esses tipos de família está o que a sociedade, a cultura do nosso tempo, a cultura moderna tem chamado de família tradicional. E quando se fala de família tradicional, está falando do pai, mãe e filhos. Ou seja, não é família tradicional, é família. Porque o único tipo de família que existe é família onde tem mãe, pai e filhos. Não existe outro tipo de família para nós compararmos e classificarmos a família segundo o coração de Deus como família tradicional. Então,
Vamos pensar que a família é uma obra segundo o coração. Deus quis criar a família. E por isso nós sofremos tantos ataques, porque tudo que Deus faz é maravilhoso. Tudo que Deus faz é incrível. Tudo que Deus faz é especial. Deus não faz nada errado. Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada com defeito. A verdade é que os defeitos que nós temos como seres humanos e, consequentemente, como família, são oriundos da nossa desobediência, do pecado. E por isso agora nós vemos aí uma onda, uma tsunami tremenda, trazendo sobre a família princípios não espirituais, não bíblicos, não segundo o coração de Deus. E isso tem nos preocupado e precisa nos preocupar. É interessante que dentre as áreas de influência da sociedade, a número 1 que nós vamos ministrar hoje é família. Porque tudo começa na família, mas não é só coisa boa que começa na família, coisa ruim também começa na família. Se você for analisar, por exemplo, a incoerência de pais na disciplina dos filhos, doutrina sem disciplina, não é? Disciplina sem amor, não é? Palavras lançadas, palavras duras e de maldição, filhos rejeitados, filhos prediletos, enfim, nós vemos isso acontecendo durante o tempo. Imagina, quando Deus criou o homem, ele criou a família e ele falou frutificar e multiplicar e encher a terra. A nossa série tem como tema geral encher a terra, falando das 7 áreas de influência, porque nós entendemos que encher a terra que tem o sentido de ocupar todos os espaços desse mundo, da sociedade. E hoje nós queremos aqui falar sobre essa primeira área de influência na sociedade chamada família. Eu gostaria de pensar sobre o fato de que a família, sendo a base da sociedade, através dela, segundo Cunningham, pode-se discipular as gerações. Focar nessa área de influência é permitir que os lares sigam padrões de Deus, padrões bíblicos. E eu gostaria de pensar sobre os desafios de uma família que quer e que precisa ser segundo o coração de Deus. Eu gostaria de pensar sobre essa questão, sobre os desafios de uma família segundo o coração de Deus. Eu quero ler alguns textos. O primeiro vou só ler só um texto que até inclusive falei sobre ele na ministração passada. Gênesis 12, versículo 3, diz assim: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A nova tradução da linguagem de hoje da Bíblia vai dizer a seguinte: e por meio de você, Deus falando para Abraão, por meio de você eu abençoarei todos os povos da terra. Augusto Strindberg, ele disse uma coisa muito interessante sobre família. Ele diz assim: família, tu és a morada de todos os vícios da sociedade. Por isso que eu disse que não é só coisa boa que sai da família, que começa na família, porque na verdade tudo que diz respeito ao ser humano e consequentemente à sociedade nasce na família. Por isso, nós precisamos orar a Deus, nós precisamos buscar a Deus a orientação para que nós possamos adentrar a esta área de influência que aparentemente nós já estamos inseridos, nós já estamos ligados às questões relacionadas à família.
Na verdade, nós nascemos numa família, crescemos numa família, criamos uma família, formamos uma família, estamos aqui. Porém, Deus tem nos despertado para o fato de que temos errado muito acerca dessa área tão influente na sociedade, porque a sociedade só é sociedade por causa da família. Nós precisamos muito seriamente pensar nos desafios que nós precisamos enfrentar como família segundo o coração de Deus. Não importa hoje o tipo de fé que você professa, a questão é, a família é uma obra de Deus. Deus sonhou com a família, projetou a família e criou a família. Por isso que a família não é mais um sonho ou um projeto de Deus, um plano de Deus. Na verdade, a família é uma obra concluída. E a família está definida. Família é pai, mãe e filhos. De qualquer maneira, de qualquer forma, de qualquer sentido que for o seu relacionamento íntimo. Se quiser gerar um filho, precisa esse filho ter pai, ter mãe. Não tem outro meio, porque esse é um meio de Deus, é um princípio de Deus para a família, e se é um princípio de Deus, eu posso aqui dizer claramente que é um princípio espiritual. Então, pensando nisso, a família é um canal de bênção ou de maldição para a sociedade, é isso que eu penso. A família é um canal de bênção, mas também pode ser um canal de maldição para a sociedade. A família é o santuário da vida, é o lugar sagrado de Deus. A família, no mundo atual, está sendo descaracterizada, está se distanciando cada vez mais do sonho de Deus para a família. A família, ela é fundada no vínculo indissolúvel do matrimônio constituído por homem, por mulher e por filhos. Então são muitos desafios que a família encontra se quer seguir em perfeita harmonia, viver segundo os princípios de Deus. Muitos são os fatores que têm interferido, como já disse aqui, nos relacionamentos familiares. A família está sendo bombardeada, a família está enfrentando atualmente desafios como valores distorcidos, por exemplo, da sociedade e impostos por ela, novas ideologias, explosão de tecnologia e mídias que tem entrado cada vez mais na família, tem buscado descaracterizar a família, o individualismo, o ativismo que tem distanciado mães dos seus filhos. A Bíblia diz, mãe, escute uma coisa, a Bíblia vai dizer que só tem 2 seres no universo que podem edificar uma casa. A Bíblia vai dizer lá em Salmo 127 que o Senhor edifica a casa. Mas também vai dizer lá em Provérbios 14, se não me falha a memória, vai dizer que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a mulher tola, ela derruba com as suas próprias mãos. Ou seja, a realidade é que só existe 2 seres no universo que podem edificar uma casa, Deus e a mulher. Se a mulher ela não tem tempo para ficar com os filhos, para edificar a sua casa, para cuidar da edificação da casa, o Senhor não pode fazer isso porque só os 2 fazem. É preciso que se atente, que nos atentemos para essa questão. Os dias são difíceis. Os dias são difíceis em relação à família, pois a essência da família está sendo contestada. A sociedade tem cedido às facilidades propostas para que cada vez mais o casamento
perca o seu valor. Enfim, Deus criou a família, Deus criou uma estrutura familiar formada por homem, mulher e filhos, como já disse aqui. O problema é que a cultura, a modernidade, os tempos que estamos vivendo têm deturpado essa essência, tem procurado destruir essa essência. Talvez um dos maiores desafios seja a família manter-se ilesa diante de tantos princípios e valores distorcidos. A família se manter ilesa e firme no propósito de Deus para a sua existência e para a sua continuidade. A família precisa enfrentar os desafios. E os desafios que nós gostaríamos de entender aqui é que nós precisamos pensar que o Senhor edifica a casa. Porque se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. E é preciso que a gente entenda uma coisa. Se não levarmos em conta, ou aliás, se não levarmos para dentro das nossas casas influências que vêm de Deus, se não deixarmos o Senhor cuidar dos nossos lares, reafirmando todos os dias as suas verdades à luz da palavra de Deus, se não deixarmos Deus ser o centro da nossa família, se não aprendemos a recorrer a Ele quando passamos por situações complicadas e conflituosas, se não formos conduzidos por Deus em nossas decisões diárias, certamente viveremos pelas influências externas. Essa é a verdade. Quais seriam os desafios que a família, segundo o coração de Deus, precisa enfrentar para que possamos nos manter firmes e ilesos contra as investidas no objetivo da destruição da verdadeira essência, do verdadeiro propósito da existência familiar? Quais seriam os desafios? Eu quero falar aqui de pelo menos 5 desafios. Primeiro, reconsiderar o que foi profetizado sobre a humanidade do nosso tempo. Segundo, não se conformar com o modelo de vida oferecido pelo Deus desse século. Terceiro, manter o altar levantado dentro de casa. Quarto, vencer o poder da influência negativa da mídia. Quinto, cultivar o princípio da honra. Talvez, se fôssemos pensar direito, talvez se fôssemos analisar mais profundamente, precisaríamos de uma série só para falar desses desafios. Quem sabe essa é uma ideia e quem sabe o Senhor nos conduza a essa série somente sobre família, falando dos 5 desafios da família segundo o coração de Deus. Então eu gostaria de começar falando do primeiro desafio, que é reconsiderar o que foi profetizado para o homem do nosso tempo, sobre o homem do nosso tempo. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 4, é uma série de qualidades inversas, uma série de situações e de comportamentos humanos que mostra a decadência espiritual da humanidade. A Bíblia diz que nos últimos tempos, é a profecia para o nosso tempo. A Bíblia diz que nos últimos tempos, os homens seriam amantes de si mesmos, egoístas, presunçosos, avarentos, desonrosos, desobedientes a pais e mães, e por aí vai, uma grande lista. Você pode observar lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 4.
E você vai perceber isso. O apóstolo Paulo, ele anteviu o que hoje vivemos como realidade nesse novo milênio. Seria ingenuidade ou até mesmo ignorância, fazendo de conta que não existe crise familiar e que tudo está muito bem. Podemos alterar esse quadro, podemos mudar isso. Esse quadro que caracteriza o novo milênio em relação à família. Como que a gente poderia alterar isso? A partir de um avivamento da parte de Deus, né? Isso não é automático, isso precisa ser buscado. A palavra de Deus vai dizer assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. A Bíblia diz assim: pedi, buscai e batei. Porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e ao que bate se abre. Segundo Crônicas 7,14 vai dizer assim: o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então um dos desafios da família segundo o coração de Deus é reconsiderar, é olhar com o olhar de Deus sobre o que foi profetizado para o homem do nosso tempo. E tudo que é profetizado sobre a pessoa do nosso tempo está falando de família. Como disse aqui, nós somos oriundos de famílias. Então nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos analisar isso com carinho, pensar nisso com seriedade, como princípio de Deus. Para ser uma família segundo o coração de Deus, nós precisamos começar reconsiderando o que Paulo, por exemplo, anteviu para o homem do nosso milênio. Segundo desafio seria não se conformar com o modelo oferecido pelo Deus desse século. Romanos 12:2 vai dizer assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra conformar significa tomar forma. Então não se conformar é não tomar a forma desse mundo, o modelo desse mundo, as linhas que são traçadas para o ser humano nesse tempo. Então gostaria de pensar com você sobre isso. O que Paulo disse a Timóteo serve para todos aqueles que acreditam na família como obra de Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. É interessante que o Timóteo aprendeu com a sua avó e com a sua mãe. Aprendeu em família. Foi na família que ele aprendeu. Foi a mãe da mãe que ensinou. Então nós precisamos entender que preservar ou perseverar nos princípios de Deus estabelecidos na sua palavra para a família é edificar a casa sobre a rocha. A Bíblia vai contar, Jesus vai contar a história de duas pessoas que edificaram suas casas. Um edificou sobre a areia, outro edificou sobre a rocha. Você já conhece bem essa história, mas no final das contas a palavra de Deus vai dizer que Jesus ensina que as tempestades, as intempéries, os ataques, as dificuldades, elas vêm sobre ambas as casas. E agora o que vai definir quem vai ficar de pé é como e onde cada uma foi construída. E a que foi construída sobre a rocha não caiu. A que foi construída sobre a areia caiu, e diz a Bíblia, foi grande a sua queda. Então é preciso que nós firmemos os nossos pés, firmemos o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida na palavra de Deus, para que possamos enfrentar os desafios
que a família do nosso século, a família do nosso tempo, precisa enfrentar e tem enfrentado. Quando honramos a Deus, não abrindo mão dos princípios dele para nós, ele então nos honra diante dos homens, manifestando a sua vitória em nossas vidas. A nossa comunidade aqui tem um costume de dar um grito em todos os cultos que fazemos, e às vezes gritamos isso várias vezes em um culto que diz: a vitória nossa pelo sangue de Jesus, multiplicação. Então nós precisamos entender que os desafios da família do nosso tempo, eles são desafios superáveis, eles são desafios vencíveis, mas eles só serão vencidos, só serão superados se nós caminharmos dentro dos princípios, dentro da honra, dentro da obediência a Deus. Então que nós pensemos nisso. Terceiro desafio é manter o altar do Senhor levantado dentro de casa. É interessante que ontem nós tivemos um culto alusivo à família. E achei muito interessante sobre as pesquisas feitas sobre pais que jantam com seus filhos pelo menos 5 vezes por semana. Filhos que sentam à mesa do jantar pelo menos 5 vezes por semana são mais protegidos contra os vícios da sociedade. Porque a Strindberg vai dizer que na família mora todos os vícios da sociedade. Então é muito interessante o que nós aprendemos aqui ontem sobre o cuidado da família. Então manter o altar levantado. A família precisa derrubar dentro de casa todos os altares que não pertencem ao Senhor. Quanta coisa nós levantamos da nossa casa, quantas coisas nós adoramos, quantas coisas nós prezamos, quantas coisas nós nos curvamos diante delas. Talvez um móvel, talvez uma televisão, talvez o celular, talvez um utensílio doméstico. Sabe, às vezes um costume, um tipo de bebida ou de comida, um tipo de roupa. Quantos altares levantamos dentro de casa? Algumas crenças do passado que nós levantamos, e nós precisamos rapidamente, para que o altar de Deus na nossa casa seja levantado, nós vamos precisar derrubar os altares que não pertencem a Ele e que não foram levantados para Ele e muito menos por Ele. Então eu gostaria de pensar com você que nós precisamos disso. A Bíblia diz que lá em Juízes, Gideão, ele derrubou os altares que eram de outros deuses para que o avivamento acontecesse. O avivamento dos nossos lares só vai acontecer quando nós derrubarmos os altares que não pertencem ao Senhor. Então nós precisamos disso. Esse altar levantado ao Senhor de nossa casa fala de entrega, fala de renúncia, fala de devoção, fala de comunhão, fala de louvor, de adoração, de culto, de obediência, fala de submissão. Esse altar, eu vou repetir para que você guarde isso. Esse altar levantado ao Senhor dentro de casa fala de entrega, de renúncia, de devoção, de comunhão, de louvor, de adoração, de culto, de obediência e de submissão. Que eu e você possamos pensar nisso. Possamos pensar que ainda há tempo de destruir os altares não oferecidos a Deus para levantar o altar a Deus
edificado principalmente sobre esses princípios que acabamos de falar. Desafios que a família, segundo o coração de Deus, precisa enfrentar para realmente voltar a ser agradável a Deus e família segundo o seu coração. Um quarto desafio é vencer o poder das influências negativas. As influências negativas que vêm do externo. Eu tenho falado que nós precisamos tomar cuidado, principalmente no nosso tempo de hoje, onde o pai sai para trabalhar cedo, a mãe sai para trabalhar para o outro lado, e os filhos costumam ficar o dia todo sem a presença de nenhum dos dois pais. Às vezes na creche, às vezes na escola, às vezes até de tempo integral na escola. Ao mesmo tempo que pensa que escolas de tempo integral são coisas boas, mas nós precisamos pensar que os filhos precisam passar tempo com os pais. Às vezes existem pais que saem cedo, voltam tarde e só conseguem ver o filho uma vez, duas por semana, porque toda vez que sai está dormindo, quando chega está dormindo. Precisamos rever algumas coisas. Nós precisamos ver também as influências negativas. Hoje, o ativismo, a independência tem tomado conta das nossas famílias. Mulher independente do marido, marido independente da mulher. Na verdade, na comunhão que Deus planeja, nem a dependência, nem a independência é algo bom. Ele fala, não desvia nem para a esquerda nem para a direita. Não é nem independência e nem dependência, é a interdependência. Nós vamos viver isso nas nossas casas, principalmente entre os nossos casais, a interdependência. Eu dependo da minha esposa, a minha esposa depende de mim. E nós precisamos saber que os nossos filhos precisam de atenção, precisam de educação, precisam de ensino, precisam de disciplina, precisam, acima de tudo, da palavra de Deus. Precisam aprender a orar. Como vão aprender a orar se nem nós oramos? A família está em perigo e a cada dia esse perigo está tomando proporções descomunais. Mas nós precisamos olhar para o fato de que a família é uma área de influência na sociedade e ela precisa ser restaurada, e ela pode ser restaurada a partir da sua família, a partir de você, a partir de nós. Esse é mais um dos desafios. Vencer as influências negativas. Somos, de certa forma, o resultado daquilo que vemos e que ouvimos. Não é exagero afirmar que a mídia tem sido responsável pela desestruturação da família. Você já reparou uma coisa? Uma família sentada no sofá da sala, a televisão ligada e cada um com seu celular. E muito acontece de alguém que está sentado num canto do sofá conversar com o que está sentado no outro canto do sofá a partir do WhatsApp. Isso é horrível. Isso é tremendo. A família está separada dentro de casa, está distante, estamos distantes uns dos outros dentro da própria sala da nossa casa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que não sejamos influenciados pelas influências negativas. A mídia e as questões externas à nossa vida tem muitas influências boas. O que a gente precisa analisar é que a Bíblia diz assim: examinai tudo e retenha o que é bom. Para isso é preciso pedir a Deus uma coisa muito especial: discernimento. Discernimento. Então esse desafio. Jesus disse que o ladrão vem senão para matar, para roubar e para destruir. Então ele não apenas ele se satisfaz em roubar
e em matar. A ideia dele é destruir, é acabar de uma vez. Assim, diz o Senhor a todas as famílias que desejam fazer a diferença nesse novo milênio. É preciso que a gente entenda que a palavra de Deus, ela é clara em ensinamentos que falam de honra, de obediência, de submissão, de entrega. E fazendo isso, nós estaremos honrando a Deus, adorando a Deus, prestando culto a Deus. É preciso que a gente entenda isso. O desejo de Deus, o Senhor diz lá para Abraão: eu quero que todas as famílias da terra sejam abençoadas com esta fé. E a fé aqui é essa fé que nos permite nos entregarmos sem reservas para o Senhor. Isso é fé. Isso é a fé que a Bíblia diz que há uma só fé. É preciso que a gente entenda isso. Um quinto desafio, é o quinto e último, não por isso menos importante, é o desafio de cultivar o princípio da honra. A Bíblia diz assim: a quem honra, honra. Romanos capítulo 13, versículo 7. A quem honra, honra. Uma coisa que tem fervilhado em meu coração é o fato de que no nosso tempo é um tempo de muita desonra. E onde há desonra, há desgraças. Onde há desonra, há pobreza espiritual. Onde há desonra, há quebras de relacionamento. Onde há desonra, há a morte da instituição familiar. Nós vivemos num país que vive debaixo de maldição de desonra, querido. Olha só, nós temos coragem de conhecer a Bíblia, onde diz que nós devemos honrar as autoridades, e nós amaldiçoamos nossas autoridades. Nós as desonramos. Filhos desonrando pais, pais desonrando filhos. A Bíblia diz uma coisa muito interessante, que chegaria um tempo em que o coração do pai se converteria aos corações dos filhos e os corações dos filhos aos pais, para que o Senhor não lançasse maldição sobre a terra. Então olha só como que está ligada a ideia da honra e da bênção. Honra, bênção. Desonra, maldição. Os nossos filhos, o nosso tempo, os nossos filhos não estão nos ouvindo mais. Todas as pessoas com mais de 40 anos, ou talvez com mais de 30, vão dizer que bastava o pai olhar e ele entendia o que o pai estava querendo e o que o pai estava dizendo com aquele olhar. Hoje, nós olhamos de novo, nós olhamos outra vez, nós falamos uma vez, nós falamos duas vezes, nós gritamos e mesmo assim está difícil de entender. A família está em perigo. O diabo quer destruir a família. Então nós queremos profetizar que toda família que está sendo atacada com destruição seja restaurada pelo poder que há no Espírito Santo do Senhor, seja restaurada pelo poder do nome de Jesus. Que a sua família, dá uma olhada entre a sua família e os seus familiares, pode ter alguém que ainda não serve a Deus, pode ter alguém que ainda está perdido em vícios, pode ter alguém que está se prostituindo, pode ter alguém que está vivendo um adultério, pode ter alguém que está vivendo mentiras terríveis. Está na hora de você tomar uma posição diante de Deus e começar a profetizar restauração sobre a sua família. A pergunta que Deus está me fazendo agora e que eu faço para você é se você acredita que esse vale de ossos secos que é a sua família pode tornar a ter vida. Eu estava conversando com uma pessoa ainda ontem e ela disse: não tem mais jeito para o meu casamento. Acabou.
E eu fiquei bastante até triste quando eu perguntei, mas não há como conversar sobre isso? Ela disse, eu poderia ter conversado há 10 anos atrás. Então aquela pessoa olha para mim e diz, é tarde demais, não é? Eu disse, não é tarde. Mas você precisa estar disposto a conversar, disposta a conversar. As famílias estão sendo destruídas. A relação íntima de um casal é um casamento. E as pessoas fazem pacto com o outro, e isso vai virando um ambiente de desonra, um ambiente de perdição. Que Deus tenha misericórdia de nós sobre isso. Honrar a Deus, ele diz, porque aos que me honram, eu honrarei. 1 Samuel 2,30 ele fala, aos que me honram eu honrarei. Deixa eu falar, você só vai ser honrado por Deus se você honrar a Deus. Isaías 42,12 diz assim, deem honra ao Senhor. Em Provérbios 3, versículo 9 e 10 vai dizer, honra o Senhor com os seus bens, com aquilo que você tem ganhado do próprio Deus, honre a Ele. E aí por diante, nós poderíamos fazer aqui uma série, falar muita coisa sobre isso, mas vamos simplesmente aqui lembrar você que é necessário honrar o cônjuge, honrar a família, honrar os irmãos, honrar os pais, honrar as lideranças e autoridades. Tudo isso são princípios da palavra de Deus acerca da família. Para concluir, eu quero pensar com você e dizer para você que a minha oração é que Deus conserve as nossas famílias de pé na sua presença e que possamos dar respostas a todas essas mudanças do novo milênio. Essas mudanças do nosso novo tempo, da modernidade, precisam de uma resposta da família cristã. E essas respostas precisam ser com base nos princípios inegociáveis da palavra de Deus. Quais são as respostas? Primeiro, reconsiderar o que foi profetizado a respeito do nosso tempo. Segundo, não nos conformar com o modelo estabelecido e oferecido pelo Deus desse século à nossa sociedade. Terceiro, manter o altar levantado, o altar ao Senhor levantado dentro de casa. Quarto, vencer as influências negativas, seja da mídia ou seja de que fonte for, e inserir em nós os princípios de Deus, porque Ele criou a família e Ele espera essa resposta da nossa parte. Em quinto lugar, cultivar o princípio da honra. É preciso entender que, falando de áreas de influência, de que a sua família é enviada à sociedade para influenciar famílias que estão sendo destruídas por princípios não divinos, não bíblicos, não princípios de Deus, para que elas se voltem para Deus. E a palavra de Deus vai nos mostrar que a oração é a base. Cunningham diz que seja qual for a área de influência para a qual você está sendo enviado a influenciar, é preciso muita oração. Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. Orar sem cessar. Assim, devemos estar sempre ancorados na palavra de Deus e nunca deixar de buscar a sua orientação. Nós estamos chegando ao final de mais uma ministração. Essa foi a primeira área de influência da sociedade, a família. E eu gostaria então de orar pela sua família. Amém? Vamos orar?
Pai de amor, Pai querido, Pai de infinita misericórdia, nós clamamos a Deus mais uma vez pelas famílias do Brasil, pelas famílias da nossa nação. Eu quero aqui, ó Deus, orar pelas famílias do Rio Grande do Sul. Eu quero, ó Deus, pedir ao Senhor que tenha misericórdia, que o sol brilhe naquele estado e que as águas baixem para que pessoas possam se recuperarem, para que famílias possam voltar a se encontrar, para que as igrejas consigam se abrir, para que a sociedade tenha paz, consiga, Deus, superar essas dificuldades. Deus, Tu és o dono de tudo, o dono do tempo, e o Senhor pode parar aquelas chuvas. Ó Deus, se precisava de alguém para pedir isso, eu estou aqui pedindo. A Ti eu rogo. Acalme as tempestades, que as águas se baixem, que o sol brilhe e que as famílias se renovem para a glória e para a honra do nome do Senhor. Nós oramos por todas as famílias da nossa cidade, por todas as famílias do Teu povo que sejam influência dentro dessa grande área de influência na sociedade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.